Já imaginou, tá lá atendendo na emergência, tá atendendo no seu ambulatório e recebe um paciente com a radiografia de tórax desse jeito? Uma massa mediastinal grande. Você precisa localizar essa lesão para chegar no diagnóstico mais preciso, ou pelo menos para saber indicar o próximo exame que vai te ajudar a chegar no diagnóstico. O tratamento correto vai começar a partir do diagnóstico correto. Olá, seja muito bem-vindo. Você está chegando agora e ainda não me conhece. Eu sou Rodrigo Flamini, médico, radiologista e editor-chefe do Radioposts. Hoje a gente vai discutir essa radiografia, todos os créditos ao Colégio Brasileiro de Radiologia. Essa foi uma questão de prova, da prova de título do ano passado, mas pode tranquilamente ser uma questão do seu atendimento, do seu dia a dia. Se você for radiologista ou residente de rádio, da sua pilha de exames para laudar, ou no caso de você ser um médico que não é radiologista, pode estar lá na sua pilha de atendimentos. O paciente vai chegar para você com uma lesão desse tamanho. Duas coisas que a gente pensa. A primeira é, será que tem alguma coisa no exame e eu não estou vendo? Isso é o que a gente vai chamar de erro de percepção. O segundo medo, geralmente, é o que mais incomoda a gente, que é, agora que todo mundo já viu a lesão, eu consigo caracterizar e dizer o que é essa lesão? O objetivo desse vídeo hoje é te mostrar alguns pulos do gato para você identificar essa lesão. A primeira pergunta que a gente vai fazer é, aonde está a lesão? Vamos topografar a lesão da melhor forma possível. Será que a gente consegue fazer isso só com essa radiografia em PA? Se você ainda não sabe o que é uma radiografia em PA, eu vou revisar aqui rapidinho. A gente tem algumas incidências, ou seja, algumas direções para fazer as imagens de radiografia. A gente sempre vai dar preferência para fazer radiografias em PA. As radiografias em PA são aquelas nas quais o raio-x ele entra pelas costas do paciente e a parte anterior do tórax do paciente está encostada no detector. Por que a gente faz desse jeito? Porque o coração, que é uma estrutura anteriorizada no tórax, tanto é que a gente faz a ausculta cardíaca aqui na frente. A gente não faz a ausculta cardíaca, geralmente, pelas costas. Isso mostra pra gente que há uma proximidade do coração com a parede anterior do tórax. E quanto mais perto a estrutura estiver do detector, mais real, mais próximo do real vai ser a sua sombra na imagem da radiografia. Então a gente vai dar preferência para fazer a radiografia em PA sempre que possível, ok? Agora vamos olhar essa radiografia com mais detalhe. A gente já sabe que é provavelmente um PA, mas o que eu olho na imagem para chamar de PA? Primeiro, a bolha gástrica. A bolha gástrica vai te ajudar porque ela tende a subir na medida que você está olhando para uma radiografia em PA. O gás é mais leve, então ele se desloca superiormente. Tem outras coisas que a gente consegue fazer. Geralmente os pacientes que fazem AP fazem porque não podem fazer PA e justamente por isso estão acamados. E aí a expansão da caixa torácica não é tão boa. Então você não consegue incluir tantos arcos costais na imagem. Se a gente contar aqui os arcos anteriores, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente tivesse até aqui, já era um bom sinal de que era uma boa radiografia em PA. Então nós temos 7, 8, tá ótimo. Você pode contar os arcos posteriores também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcos. Uma boa incidência PA. Se você estiver fazendo AP, você não vai ter tantos arcos assim. A terceira coisa que você pode fazer é olhar para as escápulas. Eu vou ver se eu consigo desenhar aqui de forma relativamente elegante as escápulas, porque a gente faz a posição, o paciente que vai fazer a radiografia faz a posição do super-homem. O objetivo é rotacionar,
super-homem é aqui, né? Mão na cintura. E o objetivo é rotacionar as escápulas para que as escápulas saiam do campo. Geralmente as escápulas estão nessa posição, ocupando uma parte do hemitórax. Então você vai avaliar, você vai ter mais dificuldade para avaliar, porque você vai ter as escápulas também projetadas no pulmão, que é uma das estruturas que você quer ver. O objetivo de você fazer essa posição é você rotacionar a escápula e removê-la do campo. Tá aqui, ó, a borda dela. E isso não vai conseguir ser feito na posição AP. Então é mais um dado para te ajudar a pensar em PA. Beleza, agora a gente já está convencido que é uma alteração em PA, uma incidência PA. Agora a gente tem uma lesão grande. Qual o padrão da lesão? De aumento da densidade. Ela tem densidade de partes moles. Ela tem uma densidade parecida com a densidade do coração, tá vendo? Densidade de partes moles. Ok, então você já viu uma lesão provavelmente sólida, com densidade de partes moles, localizada. Ainda não sei, a gente vai discutir. Qual é a morfologia? Ela é algo arredondada, com um maior eixo longitudinal, ou seja, crânio-caudal, do que látero-lateral, e os contornos bem definidos. Você escreveu a lesão, você poderia dar as dimensões, medir, mas para você chegar no diagnóstico mais preciso, você precisa localizar. E para localizar, você vai fazer algumas coisas, tá? A primeira delas lembra que a gente falou que o coração é uma estrutura mais anteriorizada no tórax? Se eu tivesse uma lesão que estivesse em contato com o coração, tendo a mesma densidade do coração, o que aconteceria? Uma ia encostar na outra e eu não ia conseguir com os meus olhos fazer a diferença entre as duas, porque eu estaria olhando branco encostado no branco. Eu não teria uma silhueta entre os dois. Se eu tivesse alguma coisa de densidade diferente, eu conseguiria fazer a diferença. Como eu não tenho, eu não vou conseguir. Aí eu olho para a lesão. Eu consigo ver a lesão, consigo ver a borda da lesão e consigo ver o coração aqui. Ó, eu consigo desenhar e dizer onde começa e termina o coração. E consigo desenhar e dizer onde começa e termina a lesão. O que isso me diz? Que a lesão não está encostando no coração. Então ela tem que estar no eixo antero-posterior, ou ela está anterior, ou ela está posterior ao coração. Como o coração é a estrutura mais anteriorizada, ela só pode estar para onde? Para trás do coração. Ok, então ela está para trás do coração. Mas ela está onde? Ela está no pulmão ou ela está no mediastino? O que é o mediastino? É o espaço entre os dois pulmões. Algumas coisas nos ajudam. Se a gente olhar o ângulo que ela faz com o pulmão, é um ângulo obtuso. E isso nos remete a lesões mediastinais, quando estão aqui, ou pleurais, quando são periféricas. Então, eu estou pensando em lesão mediastinal. Mas, Rodrigo, me dá mais uma informação. A informação mais segura que eu poderia lhe dar é de que eu tenho broncogramas aéreos passando na lesão. Aí você olharia o brônquio e procuraria o ar dentro da lesão. Aí você vai falar, Rodrigo, mas tem gás passando aqui, ó. Tem brônquio passando aqui, então é broncograma aéreo. Não, não é. Por quê? Porque o mesmo vaso que acompanha o brônquio, por acaso, está passando aqui e a lesão não obliterou, não tampou o vaso. Então quer dizer que esses vasos e esses brônquios eles estão anteriores ou posteriores à minha lesão. Fazendo sentido? Fazendo sentido. Vamos prosseguir. Se eu sei que esses vasos e a traqueia e o brônquio fonte direito, todas essas estruturas estão mais ou menos na linha média do tórax, ou seja, no mediastino médio,
e elas não tocam na lesão, perceba que não há abertura do ângulo da carina, não há empurramento dos brônquios principais, dos brônquios fonte, não há desvio da traqueia. Então, não está no mediastino anterior, porque não encosta no coração, não está no mediastino médio, porque não empurra a traqueia, porque não empurra a carina, porque não encosta no aspecto das câmaras mais posteriores do coração. Então, a lesão tem que estar no mediastino posterior. À medida que a gente vai para as lesões do mediastino posterior, a gente tem algumas lesões que ocorrem ali, a gente tem que pensar em lesões de vértebra que se estenderam às partes moles, a gente tem que pensar em lesões de etiologia neural, tumores de linhagem neural, a gente pode pensar em focos de hematopoiese extramedular. Neste caso, a pedida é o quê? Pensarmos em tumores de linhagem neural. São lesões mais comuns. Tem algumas coisas que nos ajudam aqui a pensar. Olha esse arco costal, olha esse arco costal, esse arco costal, esse arco costal. E olha como é difícil você definir esse arco costal ao longo de toda a sua extensão. Perceba uma coisa no arco costal. Vamos olhar o lado aqui, que a gente não tem a lesão para dificultar, depois a gente olha o que importa. A gente tem córtex da costela, a área medular e o outro córtex. Então eu tenho linha fininha e bem branquinha, uma parte de osso menos esclerótico, porque tem medula óssea, e depois eu tenho o outro córtex que é mais branco. Então, ó, deixa eu fazer uma seta aqui para melhorar. Eu tenho esse córtex, é uma linha branquinha, fininha. Eu tenho esse córtex. Essa parte é a parte mais mineralizada do osso, ela é mais branca e ela vai funcionar para você como uma estradinha. Então você tem uma calçada aqui, a outra do lado de cá, e elas têm que estar alinhadas. Agora olha para cá. A lesão está aqui. Ó. Olha esse arco costal como ele afila. E aqui, ó, eu perco a minha estrada, dá uma desviada aqui, ó. Isso é mais um dado. Isso também acontece nesse arco costal aqui, ó. Este arco posterior e este arco posterior, que seria um outro dado para te remeter que essa lesão ela é posterior, porque os arcos anteriores não estão alterados, os arcos posteriores têm uma fratura aqui e tem uma destruição parcial desse arco e desse arco que nos remete que essa lesão esteja localizada onde? Posteriormente. A lesão não só é no mediastino posterior, como ela está encostando na parede torácica e destruindo parcialmente os arcos costais, o que te faz pensar numa lesão de comportamento agressivo, te faz pensar numa lesão de etiologia neoplásica neural aqui do mediastino posterior. Então, espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado a interpretar. Aqui hoje a gente falou do sinal da silhueta, que na verdade a gente utilizou a ausência do sinal da silhueta. Lembra? O sinal da silhueta é quando eu paro de separar duas estruturas diferentes, porque elas têm a mesma densidade e encostam. Esse sinal serve para a gente localizar as lesões. Se eu perco a silhueta, quer dizer que uma lesão encostou uma coisa encostou na outra. Se eu sei aonde está o coração, que é o mediastino anterior, eu vou te dizer o quê? Que a lesão está encostada nele. Eu sei o que você está pensando. Ah, Rodrigo, tem algumas classificações que o mediastino que o coração está no mediastino médio. Eu sei. O que eu estou querendo dizer, para ficar mais claro, é que se uma coisa encosta na outra, elas estão, abre aspas, no mesmo território, no mesmo lugar, no mesmo local. E isso te ajuda a localizar onde vai estar a lesão. Um outro sinal que eu não comentei enquanto passava é que você está conseguindo ver os vasos, né? Isso tem um sinal que chama sinal da sobreposição hilar. Se você consegue ver os vasos através da lesão, é sinal de que a lesão não encosta no vaso, porque a lesão tem a mesma densidade do vaso.
Então, como ela não está anterior e não encosta no vaso que está no meio, ela só pode estar posterior. Então, espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado, tenha melhorado a forma como você interpreta e avalia suas radiografias de tórax, te ajudado a localizar melhor as lesões do mediastino. Se alguma dessas afirmativas for verdade, você já sabe, né? Arrebenta esse botão de like, marca no gostei e, para não perder os próximos vídeos, assina o canal, você não paga nada por isso e ainda ajuda o YouTube a perceber que este canal traz conteúdo de valor. A gente se vê no próximo vídeo.